sendo gravada? Porque o Bruno Já falou tá que esse gravando botão... já. Ah, então beleza. Porque para mim aqui sumiu uma configuraçãozinha, aí eu não estava vendo. Mas beleza, então ela já está sendo gravada e eu coloco esse material para vocês aí o mais rápido possível. Amanhã eu já tento colocar tanto material quanto uns exercícios para vocês verificarem se o que eu falei na aula passada está entendido e o que eu vou falar hoje também está. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre, continuar falando sobre carga elétrica. Espera aí que isso, apareceu uma barra de ferramenta aqui que eu não consigo tirar nem a pau, velho. Como é que você some barra de ferramenta? Não sei. Vamos na raça aqui mesmo. Galera, na aula passada a gente falava sobre carga elétrica, né? A gente começou a falar aqui sobre carga elétrica, o que era a tal da carga elétrica. E, turma, carga elétrica é uma característica. Igual, por exemplo, tem gente que é alta, tem gente que é baixa, né? O nome dessa característica é tamanho. Tem gente que é mais magro, tem gente que é mais cheinho. Essa é uma outra característica. Eu posso ter uma borracha que é azul, uma borracha que é rosa. A característica aí, no caso, é a cor. Carga elétrica também é uma característica. Mas não é uma característica minha ou sua. Ela é uma característica de partículas que constituem o átomo. Beleza? Na terça-feira passada, vocês tiveram aula com o camarada da química, que eu já esqueci o nome dele de novo. Me lembra aí? É o Thiago? Thiago, é o meu xará, pô. O Thiago falou com vocês a respeito do átomo de Rutherford. Ele comentou que ia ser o assunto falou. dele. E aí, quando ele fala do átomo de Rutherford, galera, ele está falando desse cara aqui, ó. De um núcleo do átomo e ao redor a eletrosfera. No núcleo do átomo, ó, você tem prótons, você tem nêutrons e na eletrosfera você tem os elétrons. Quem são as partículas que vão ter carga elétrica? Porque não é qualquer cara que tem carga elétrica, beleza? Tem carga elétrica os prótons e tem carga elétrica os elétrons. À medida que o estudo... Deixa eu só colocar meu celular no silencioso aqui, que o povo resolveu mandar mensagem agora. Então, galera, quem tem essa tal de carga elétrica são os elétrons e os prótons. Os elétrons, eles perceberam que... Aliás, embolei aqui no meu raciocínio. Eles perceberam, galera, que carga elétrica podia ter de dois tipos. Igual, por exemplo, você tem, deixa eu pensar, existem quantas características, né, a característica tamanho. A gente pode ter uma pessoa baixa, uma pessoa média, uma pessoa alta, por exemplo. Então, vamos brincar que tem 3 tipos de tamanho. Carga elétrica tem 2 tipos. Tem a carga elétrica do tipo positiva, tem a carga elétrica do tipo negativa. E eles perceberam que essas cargas elétricas, elas estavam nos prótons e nos elétrons, e que essas características eram opostas. Então, o que eles falaram? Olha, a gente tem que dar um nome para essas cargas. Resolveram chamar que a carga positiva seria do próton, a carga negativa seria do elétron. Então, ficou assim, ó. Elétron possui carga negativa, próton possui carga positiva, e nêutron, que é uma outra partículazinha que está aqui no núcleo do nosso átomo, ele não tem carga elétrica, por isso ele é chamado de nêutron, beleza? A gente vai ver que quando um corpo está neutro, ele não tem nem carga mais, nem carga menos, ele está ali zerado. Fechado? Beleza? Uma outra coisa que eu falei com vocês na aula passada é que a carga do próton tem o mesmo valor da carga do elétron e que na natureza a gente não encontra cargas menores que a do elétron. A gente não encontra, por exemplo, 0,7 elétrons por aí. A gente encontra 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, beleza? A mesma coisa, eu até usei um termo aí para vocês, galera, tem o microfone aberto aí, eu vou pedir para dar uma fechada. Obrigado. Galera, da mesma maneira que eu até comentei com vocês, ó, por exemplo, existe uma unidade mínima do nosso dinheiro, que é o centavo. Eu posso dar 10 centavos, 8 centavos para alguém, é um número inteiro, mas eu não posso dar 0,7 centavos. Eu não posso pagar alguém com 10,4 centavos. A mesma coisa para a carga elétrica. Toda carga elétrica que a gente tiver, ela tem que ser múltiplo da carga do elétron e do próton.
Então, a gente fala que a carga de um elétron e a carga de um próton é uma carga elementar. Esse Ezinho... Opa, apertei um botão errado aqui. Esse Ezinho, galera, não é de elétron, tá? Esse Ezinho é de carga elementar. Então, a gente pode escrever assim, ó, a carga do próton, ó, é mais um Ezinho, a carga do elétron é igual a menos um Ezinho. Beleza? Igual, por exemplo, o que seria essa unidade? Quando eu pergunto para você assim, qual que é a sua temperatura? Como é que você responderia a essa pergunta? Você falaria de que jeito? Qual que é a temperatura aí do seu corpo agora? E aí, quem vai falar? Cadê a participação? É em graus, né, não? Em graus, só que a gente complementa. Graus, por exemplo, a temperatura do meu corpo é 37 graus... O quê? E meio. Não. 37 graus Celsius. 37 graus Celsius, isso aí. Galera, toda vez que a gente vai fazer uma medição, a gente tem que colocar essa coisa chamada unidade, beleza? Então, grau Celsius é a unidade da temperatura. Metros é a unidade de tamanho. Você vai comprar, por exemplo, água. Você compra uma quantidade de água medida em litros, ou ml, que é a unidade de volume. Então, isso aí é muito importante que vocês saibam, tá? Que unidade é uma característica que a gente usa para medir a grandeza. E esse Ezinho aqui, ó, que eu estou escrevendo, que eu estou puxando, ele é a unidade da carga elétrica. Uma das unidades da carga elétrica, beleza? Unidade da carga. Beleza? E aí, turma? Alguma dúvida aí até agora? Tranquilo? E aí, turma, a gente vai começar... Ah, já estava até escrito aqui, ó, que panguá que eu fui. Não sei se vocês já ouviram essa gíria, panguá, mas quando a gente queria falar que alguém deu um vacilo, pelo menos no meu bairro, a gente falava, ô, panguá. Não sei por que também, né? Por que é panguá? Nem sei o que é isso, mas enfim. Então, ó, unidade de carga elétrica. Beleza? Aí, turma, o que vai acontecer? Os caras, né, os cientistas, eles começaram a perceber que existiam algumas características, que existiam algumas propriedades para essas tais cargas elétricas, que é o que a gente vai começar a falar aqui. A gente começou a falar na aula passada, vamos falar aqui agora também. Por exemplo, aquela ideia de que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Isso vem da ideia de carga elétrica, tá? Quando você tem uma carga positiva e uma carga negativa, se você deixar esses dois caras aqui presos num fio, ó, os dois se atraem. Aparece uma força, Fzinha aqui é de força, tá? Aparece uma força entre eles de atração. Agora, quando eles têm o mesmo tipo de carga, também aparece uma força. É uma força de repulsão. Então, esses dois caras aqui, eles tendem a se afastar um dos outros, beleza? Então, negativo com negativo repele, positivo com positivo se repele, positivo com negativo rola uma atração entre eles. Um detalhe que é importante, que a gente vai falar um pouquinho lá em Leis de Newton, tá? Vamos supor, galera, que esse cara aqui, ó, da minha esquerda, ele está com mais 10 cargas do tipo positivo, beleza? E esse cara aqui, ó, ele está com, deixa eu ver, menos 5 cargas do tipo negativo. Né, falar isso daqui significa dizer o seguinte, ó, esse cara tem 10 prótons a mais do que elétrons, e aqui eu tenho 5 elétrons a mais do que prótons, beleza? Aí eu pergunto para vocês o seguinte, ó, qual força que vocês acham que vai ser maior? A força 1
Força 1, ou essa força aqui que eu estou chamando de 2, ó? E aí, o que vocês acham? Ana Luísa? E aí? O que vocês acham que vai acontecer ali? Quem que vai puxar o outro com mais força, com mais intensidade? Se ninguém falar nada, eu não vou avançar, não. É a panela. A força 2 para se igualar. Você acha que a força 2 vai ser mais forte do que a força 1? É, para se igualar. Então eu vou fazer uma outra pergunta aqui que não é muito trivial, não. Imagina o seguinte, você tem aqui, ó, uma caixa pesadona, tá? Uma caixa aí com 20 quilogramas de massa. E ela tá andando aqui para a esquerda. E eu tenho outra aqui, saúde, com 2 quilogramas de massa, bem levinha. E as duas estão deslizando. Aí, quando elas chegarem num determinado ponto, elas vão bater. Vocês concordam comigo que quando ocorre essa colisão, esse encontrão, uma exerce força na outra? Elas Sim. podem ali se amassar e coisa e tal. Né? Poderia até falar que uma era uma carreta e o outro era um fusquinha. Quem que vocês acham que faz mais força no outro, galera? 20 quilos, hein? O que é mais pesado faz mais força. Não parece Sim. que isso é o mais óbvio? E se eu falar Sim, com o vocês que impacto não é é? maior. E se eu falar Por com quê? vocês que não é? As duas forças, galera, são iguais. Se o fusquinha e a carreta eles batem um no outro, a mesma força que a carreta faz no fusquinha, o fusquinha faz na carreta. Só que a gente sabe que o fusquinha está lascado, né? Porque ele vai sofrer muito mais deformação do que a carreta. O tanto que essa carreta, o tanto que esse fusquinha vai deformar, o tanto que as pessoas lá dentro vão ser mais atingidas, tem a ver com a massa. Só que na hora da porrada, galera, a força que um faz no outro é a mesma força que o outro faz no um. Porém, quanto maior o tamanho do corpo, maior a capacidade dele absorver essa força. Então, como a carreta ela é mais robusta, é como se fosse o seguinte, ó. Ô, Davidson, você parece que é um cara meio grande, né? Só de largura. Só de largura? Tá, eu sou um cara bem miudinho. Tá? Eu tenho 1,75 m. Tá, então eu ia falar que eu sou um cara bem miudinho, porque eu tenho 1,72 m, então nem é tanto assim. Mas vamos pegar o Bruno, então. O Bruno é um cara alto, né? Um cara mais patola e mais forte. Vamos supor que você, Davidson, você vem correndo e dá uma trombada no Bruno. A mesma força que você faz no Bruno, o Bruno faz em você. Mesmo o Bruno sendo bem mais gigante do que você. Só que, como você é mais miudinho, você recebe uma força e essa força, o seu corpo ele não consegue absorver direito, então você se machuca. O Bruno recebeu a mesma força que você, só que como ele tem mais massa, ele consegue absorver melhor esse impacto. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é o seguinte, essas forças, galera, que eu desenhei ali, ó, todas elas são iguais. Ó. Se eu fosse analisar a intensidade dessa força, a força 1 é igual à força 2, essa força é igual a essa força é igual a essa. Todas as forças que eu desenhei aqui, né, esses pares, são iguais. A gente vai estudar isso na terceira lei de Newton, chama lei da ação e reação. A força que um corpo exerce, né, a força que um corpo positivo exerce no negativo é igual à força que o negativo exerce no positivo. As forças ali, no caso, elas são iguais. Só que a gente sabe que, na prática, se eu aplico a mesma força no Davidson, o Davidson também aplica essa mesma força em mim. Só que a diferença vai, né, como a gente vai receber essa força depende da minha massa e da dele. Tá claro isso, turma, ou não? Não ficou tão claro? Pode falar à vontade, tá? Se não tiver ficado. Ó, que bicho é esse aqui, ó? Eu sou bom de desenho, vocês estão ligados, né? Ó. Que bicho é esse aqui?
ratinho feliz. Que ratinho feliz, pô. Um elefante. É um Um elefante. Eita ferro. Pô, meu desenho tá claríssimo aqui que isso aqui é um elefante, ó. Né? Pô, ratinho feliz. Deve tá vomitando o ratinho, né? Só se for. Ratinho feliz. As orelhas do ratinho. O apelido do ratinho aqui é Septopogige, né? Igual eu, quando eu era criança, que tinha as orelhinhas de abano, assim. Você esqueceu a tromba. A tromba aqui, ó. A tromba aqui do elefante. Isso aí que é a tromba. Eu achei que era um Claro porco. que é, ó. Galera, então, para vocês entenderem aqui de uma vez por todas essa parada, imagina que você tem lá um elefante filhote, beleza? 2.000 quilogramas, sei lá se é filhote. Você tem um elefante de 2.000 quilogramas. Aí vem um passarinho aqui, ó. Tá vindo um passarinho voando e ele tromba no elefante. Esse passarinho aqui, ele pesa, a massa dele é de 500 gramas só. Aí eu pergunto para você, beleza, o passarinho bateu no elefante, mas quando o passarinho bate no elefante, o passarinho faz força no elefante, o elefante faz força no passarinho. Então tem uma força que o passarinho recebe e uma força que o elefante recebe. Turma, essas duas forças aqui são iguais. Tá? A mesma força que o passarinho faz no elefante, o elefante faz no passarinho. Se eu dou um cocão aí em um de vocês, ó, dei um cocão. A mesma força que eu aplico na cabeça de vocês, a cabeça de vocês aplica na minha mão. São forças iguais, a gente chama de pares de ação e reação. Então, essas duas forças também são iguais. Só que a gente sabe que quem vai levar a ferro é o passarinho. Por quê? A mesma força aplicada no passarinho faz um estrago muito maior do que essa força aplicada no elefante. Essa é a ideia que está aqui por trás disso. Tá claro a ideia, turma? Tá, Sim. eu entendi, mas é Eu muito entendi. doido. É muito Eu doido. entendi. Por isso que existe o positivo e o negativo, né? Para dar um contexto, assim. E Tá um entendendo? negócio que é engraçado, quem falou que eu entendi, mas que esse trem é muito doido, é o seguinte, vocês já devem ter visto, por exemplo, ó, eu nunca briguei na minha vida. Se eu for dar um soco em alguém, gente, eu quebro, é perigoso eu quebrar minha mão. E por quê? Porque quando eu dou um soco, a mesma força, né? Se eu tiver com muita raiva, aplicar uma força muito grande na cara do Zezinho, o Zezinho também vai aplicar uma força com a cara dele na minha mão. Quem é um pouquinho mais velho aí vai lembrar do Chaves. Tem um episódio lá do Chaves que o Kiko fala assim, não foi o Godines que me deu soco na cara, foi eu que dei caradas na mão do Godines. É a lei da ação e reação. Se eu dou um soco na cara de alguém, alguém aplica uma carada na minha mão. As duas forças são iguais. Tem a mesma intensidade. Pode acontecer de eu machucar a cara do cara, mas pode acontecer da cara do cara machucar a minha mão. Beleza? Então, né, se eu falo com vocês, ó, essa força que vale 20, essa daqui também tem que valer 20. Se eu falar que essa força que vale 30, essa daqui também vale 30. Todos esses pares de força têm a mesma intensidade. Belezinha, turma? Então, o principal aqui para vocês é entender que quando a gente está falando de forças elétricas, entre as cargas ali no caso, essas forças elas podem ser atrativas ou repulsivas. Belezinha? Meus queridos, uma outra propriedade das cargas elétricas, olha o nome dessa propriedade aqui, ó, conservação. O que é uma coisa conservar? E aí? Uma coisa se conserva, professor, conserva é um trem gostoso que minha mãe faz, ela coloca na geladeira, coloca uns trem lá dentro, uns pepinos, uns legumes muito doidos, que trem fica gostoso. Bem, eu não gosto de conserva, não, mas tem gente que adora. Conserva, galera, é uma coisa que se mantém, concordam comigo? Eu quero conservar alguma coisa, eu quero manter aquela alguma coisa. A carga elétrica, ela tem essa propriedade de se manter. O que é uma propriedade de conservação? Ela se mantém igual antes e depois. Ou seja, olha só o que vai acontecer. Imagina que eu tenho um corpo que não tem cargas elétricas em excesso. Galera, quando um corpo ele não tem cargas elétricas em excesso, a gente fala que ele está neutro. Aqui, ó, quer dizer que se ele tiver 1.000 prótons, ele tem que ter 1.000 elétrons.
Quer dizer que ele não tem carga elétrica nenhuma? Não, ele tem cargas positivas e negativas. Mas a positiva e a negativa têm o mesmo número. Beleza? Alguém me chamou aí? Professores, vou sair da sala. Beleza, Davidson. Vai lá descansar, camarada. Mas tinha que ficar, hein? Então, Ô, professor. turma, ó. Oi, querida. No caso aí, você está falando do neutro, no caso aí é negativo e positivo. Seria tipo assim, eu não sei como que falar, mas seria tipo um balanço assim entre positivo e negativo, assim, Isso. dando. Tá equilibrado. Aí quer dizer neutro, porque tá tudo igual. Tipo assim, um exemplo. Tudo igual. Nesse caso aqui, ó, nesse corpinho. Ô, galera, só uma curiosidade aqui. Vocês estão vendo alguma coisa mexer aí na tela? Eu tô vendo uma bolinha, parece que é de uma canetinha. Que Sim, dá pra ver. Ah, não, dá para ver, é por isso. É porque às vezes eu fico na dúvida. Tem plataforma que isso aqui some. Então, ó, você falou certinho. Quando um corpo está neutro, quer dizer que ele tem o mesmo tanto de positivo e negativo. Quando um corpo ele não está neutro, quer dizer que ele tem mais carga positiva do que negativa ou mais negativa do que positiva. Então, por exemplo, se eu falo, ó, esse corpo aqui ele tem 10 cargas negativas elementares a mais. Quer dizer que se antes ele tinha 1000, quer dizer que se ele tiver 1000 prótons, 1000 cargas positivas, ele tem que ter 1010 cargas negativas. Ó. Ele tem 10 cargas negativas a mais. Beleza? Então, é só para chamar a atenção de vocês para o seguinte. Quando eu falo que um corpo é neutro, quer dizer que ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Quando eu falo que um corpo ele tem carga negativa em excesso ou carga positiva em excesso, eu estou falando quantas cargas a mais ele tem. Nesse caso, ele tem 10 cargas negativas a mais do que positivas. Ok? Porém, deixa eu apagar aqui. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, ó. Pessoal, esse cara aqui, ó, esse cara aqui tem 10 elétrons sobrando, tem 10 elétrons a mais. Esse aqui tá neutro. Mesmo número de prótons ele tem de elétrons. Isso aqui é como se fosse o início da minha análise. Aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou encostar um no outro. Beleza? Vou pegar esses dois caras, ó, encostei um no outro. Povão, a gente vai aprender que quando você tem um corpo carregado e o outro corpo neutro, na hora que você encosta um no outro, eles vão trocar umas cargas elétricas ali. É como se fosse, eu gosto de falar que é como se você tivesse um ônibus vazio e um ônibus lotado. Beleza? Quem está dentro do ônibus lotado quer ficar dentro do ônibus lotado? Mas nem a pau, filho. Beleza? Ainda mais no final do expediente, né? Todo mundo cansado, já está suado, enfim. Aí aconteceu do ônibus vazio parar do ladinho do ônibus que está lotado. O que vai acontecer? Uma parte das pessoas que estão nesse ônibus lotado vão passar para o lado de cá, ó. Beleza? Aí esse ônibus aqui ficou com 6 pessoas, esse aqui ficou com 4 pessoas. É isso que está acontecendo aqui. O meu ônibus que estava vazio, neutro, quando ele é colocado em contato com o corpo, com o ônibus, né, que estava lá lotadão, cheio de elétrons, você vai ter uma troca desses elétrons. Só que eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Quando você soma a quantidade de carga total depois, no fim, e a quantidade de cargas no início, a gente encontra o mesmo valor, ó. A carga aqui não é zero. Zero com 10 cargas negativas, eu tenho 10 cargas negativas no início do meu processo. Se eu somo menos 6 com menos 4, vai continuar dando o quê? Menos 10 cargas negativas no final do processo. Ô, Professor, professor, por que um... Oi, pode falar. mas por que tipo, Um vai ficou mais que o outro. e 4 exatamente? Ou Pois você é. só suposto? Aqui é só uma suposição. Beleza? Poderia ter ficado menos 5 e menos 5? Poderia. Poderia Entendi. ter ficado menos 3 e menos quanto? Menos 6 e menos 7. 4? Poderia. O importante, quem que perguntou isso? A Duda. Duda, o importante aqui é o seguinte, essa soma aqui, ó, quando você somar esse cara com esse cara,
tem que dar o tanto de carga que tinha lá no início. Por isso que se chama conservação. Entendi. A quantidade de carga no início tem que ser igual à quantidade de carga no final. Fechado? Uhum. Beleza? Eu não entendi, não. O que você Eu não entendeu, entendi querida? que no caso aí, quando o neutro, né, igual você colocou o exemplo do neutro menos 10. Uhum. Mas aí, tipo, eu não entendi que aí, tipo, um vai 4, o outro vai 6. Aí você falou que poderia ter 5 menos 5, que não daria diferença. Mas aí Aham. tem que obter o mesmo valor do início. Isso. Mas aí, no caso, já mudou, porque o neutro, tipo, era Mas igual. Aí... entendi. Ó, mas aí é que tá. Esse cara que estava neutro, ele só ficaria neutro se ele não entrasse em contato com o cara que está negativo. Lembra dessa analogia, né? Você tem lá dois ônibus, o lotado e o vazio. Se os dois estiverem longe um do outro, dá para a galera do ônibus lotado passar para o ônibus vazio? Não dá. Então, só vai poder trocar essa carga elétrica. Quem perguntou? É a Simone? Oi, Daniele. Daniele, desculpa. Então, Daniele, só vai dar para trocar essas cargas elétricas para compartilhar esse excesso quando os dois encostarem um no outro. Encostou, aí pode trocar carga elétrica. Quantas cargas vai ficar em um e no outro, a gente ainda não vai aprender a calcular, não. Beleza? O que a gente tem que saber é, quando você somar esse cara com esse cara, tem que dar o tanto de carga que eu tinha no início. Por isso que eu falei com vocês, ó, poderia ser menos 3 aqui? Poderia. Mas se aqui fosse menos 3, aqui teria que ser quanto? Menos 7. Porque a soma com o outro tem que dar os 10 lá do início, fechou? Pode ficar dividido ali no caso, mas tem que dar o mesmo valor, porque na verdade o outro era neutro também. Isso, exato. Quando aqui você tinha 0 com mais menos 10, deu menos 10. Então, todas as combinações que você puder aqui, desde que dê 10 a soma, tá ok. Beleza? Entendi. Agora eu entendi. Então, é isso que a gente chama de conservação da carga. O mesmo tanto de cargas que eu tinha no início, eu tenho que ter no final. Ok? E mantém ela, né? Isso, tem que manter. Espera aí que eu cometi um erro aqui no meu slide. Espera aí, só um minutinho, galera. Espera aí que eu cortei a animação aqui, mas é só para eu fazer uma correção, tá? Espera aí. Ai, ai. Cometi um erro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uai. Coloquei um trem aqui a mais. Droga. Peraí que eu já tô voltando. Ô, professor, você sabe se quinta-feira vai ter aula? Ô, querida, não sei, viu? Não sei te falar. Quem que dá aula para vocês na quinta-feira? Vai ter uma roda de conversa. Ah, verdade. Acho que alguém tinha comentado isso. A roda é na sexta, não é não? Não, a roda é na quinta. Sexta é dia dos namorados. Então. Todo mundo namorando? Mas não é feriado, não. Sexta-feira é feriado? Não, por isso que eu acho que é sexta. Que a gente estava conversando na auditória. Ai. Namorados, mas com juízo, hein, gente? Mantendo distância um do outro, hein? Como é que vai manter distância? Então, não era nem namorar. Não, tem que manter distância, velho. Todo mundo aqui, ó, um isolado do outro. Beijos virtuais. Beijo cacete, não pode ninguém beijar ninguém não, filho. É só aperto de mão aí, ó. Vocês não têm idade pra isso, não. Vamos lá, então. Galera, aí agora ficou essas duas setinhas aqui aparecendo, eu não consegui, depois eu mexo nela, ficou sobrando aí. Pessoal, o que nós vamos falar aqui agora, tá tampando o escrito aí em cima, turma, ou não? Não, tá aparecendo. É porque tem uma coisa aqui que eu não estou conseguindo tirar. Deixa eu ver. O escrito é só pronto. a parte do princípio? Não, agora é que eu mandei ele para baixo, já resolveu.
Eu queria era pegar esse treco aqui, ó, e sumir com ele, mas eu não estou conseguindo. Então, vamos lá. Pessoal, olha só. Então, eu estava comentando com vocês, ó, a gente aprendeu duas propriedades das cargas elétricas. Elas podem se atrair ou se repelir, e quando você tem um sisteminha fechado, o mesmo tanto de carga que eu tinha antes, eu tenho depois. O problema com carga elétrica é que quando a gente, turma, vai calcular essa tal carga elétrica, quando um corpo ele vai perder elétrons para o outro, você vai dar um choque, por exemplo, numa pessoa, você não consegue, não passa só um pouquinho de elétrons, passa uma quantidade absurda de elétrons. Então, eles tiveram que inventar uma nova unidade de carga. O que significa essa nova unidade de carga? Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Você vai no supermercado comprar, por exemplo, feijão. Quando você chega lá para comprar feijão, você fala assim, ô moça, me dá 7.483 bagos de feijão? Não. Não, na verdade você chega lá e pega o saco de feijão. Tá, mas vamos supor que você não pode chegar lá e pegar, você tem que pedir. Aí você não pede para a pessoa, moça, me dá 8.497 bagos de feijão. Você pede o quê? Um pacote de feijão. 1 quilo de feijão. Né? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque, turma, carga elétrica, se você for tentar medir carga por carga, você está lascado. Então, ao invés de falar de uma carga por uma, a gente vai falar de uma grande quantidade, como se fosse um pacotão. Como se fosse um pacotão de cargas elétricas. Igual você não compra grão por grão de arroz, você não compra o pacote de arroz, a gente não vai ter grão por grãozinho de carga elétrica, não. A gente vai ter mesmo um pacotão de cargas elétricas. E aí, a gente vai ter uma nova unidade. Aqui agora, turma, aqui agora a gente vai ter uma matemáticazinha aqui que se vocês tiverem dificuldade, vocês me avisam, tá? Antes disso, eu acabei embolando aqui, ó, passei com a carroça por cima dos bois. Lembra que eu comentei com vocês que a carga elétrica, ela sempre vai ter que ser um número inteiro quando a gente usar essa unidade aqui, ó, da carga elementar? Porque não existe meio elétron, 0,7 elétrons, ó. Então, toda vez que a gente falar de carga do elétron e carga do próton, é sempre número inteiro, ó. Menos 10 cargas negativas, mais 25 cargas negativas, tudo isso aqui é possível. Isso aqui não pode não, ó. Me dá 8,3 elétrons, não tem jeito. Não tem como você partir o elétron no meio, não. Me dá 12,2 cargas elementares do tipo positiva, não tem. Carga elementar é sempre número inteiro, beleza? É como se, por exemplo, você não pudesse comprar um meio grão de feijão. Você compra o grão inteiro. Você não vai ficar comprando esse trem em pedacinhos, não. Só que aí o que eu estava comentando com vocês é isso. A gente... Alguma dúvida aí, galera? Não? Então, o que eu estava comentando com vocês é o seguinte. Quando você tem um choquinho, o choque por mais pequenininho que seja, você não tem a quantidade de elétrons, de cargas elétricas que é transferida ali, é grande pra caramba, é muito grande. Então, é como se você chegasse numa venda e falasse com a pessoa assim, ô moço, me dá 10.495.000 grãos de arroz, o cara vai ficar um dia inteiro contando. Então, para você ter mais facilidade com relação a isso, eles inventaram uma unidade nova, que é o pacote de arroz, é o quilograma de arroz, etc. O que a gente vai fazer aqui é mais ou menos isso. Ao invés de ficar usando essa unidade chamada carga elementar, a gente vai usar uma unidade que é um pacotão de cargas, que é chamado de coulomb. Literalmente, galera, esse coulomb aqui, ó, é um pacotão de cargas elétricas. Quer ver uma outra comparação? Imagina se eu chegar para você e falar assim, ó, deixa eu ver, deixa eu pegar outra pessoa aqui de exemplo. Ó. Cadê? Agora embolei aqui, sumiu todo mundo. Deixa eu ver. A Tainá. Você tá joia, né, Tainá?
Se eu virar para você, Tainá, e falar assim, quantos metros você mede? Qual que é o seu tamanho? Eu vou falar que eu tenho 1,57 de altura. Beleza, 1,57 de altura. Só que quando você está falando 1,57, você sabe que está faltando um detalhezinho aí, né? Você está falando, a sua medida é em quê? Milímetro, metro, centímetros? É em quê? Em metros, eu falo que eu Isso. tenho 1,57 m, eu acho. Isso, exato, 1,57 centímetros. Só que eu poderia falar a sua altura até em milímetros, só que ia ficar um número muito grande, concordam comigo? Então, o que, que a gente faz? Ao invés de falar a altura da Tainá em milímetro, a gente fala, né, para ficar um número mais fácil, a gente escreve em metros. Beleza? É a mesma coisa que vai acontecer aqui com a carga elétrica. Para vocês terem ideia, galera, esse pacotão aqui que eu comentei com vocês, ó, de Coulomb, ele equivale, olha só, a 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Número esquisito, né? 10 elevado a 18. É só para vocês terem uma ideia. Seria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deixa eu ver. 17, 18. Deixa eu ver aqui se ficou certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Isso. Então, turma, show. Aliás, posso até colocar assim. Pronto. Pessoal, olha o tanto. Se eu virar para você e falar assim, ó, eu tenho 1 coulomb de carga, olha o tanto de cargas elétricas que eu tenho. É um número muito grande. Concordam comigo? Então, imagina você chegar num lugar e falar assim, ô moço, me dá isso aqui de carga elétrica. Ele vai ficar até amanhã contando. Então, fica mais fácil a gente usar essa unidade aqui, ó, que é chamada de Coulomb. Tranquilo? Só para vocês terem uma ideia, se vocês forem, por exemplo, ligar a televisão aí, para a televisão funcionar, galera, passa aproximadamente 5 coulombs a cada segundo pelo fio da TV. Ou seja, 5 coulombs é 5 vezes isso aqui, ó. Então, a quantidade de cargas elétricas que passa, por exemplo, no fio que vai alimentar a lâmpada da sua casa, a televisão, o chuveiro elétrico, tudo que tiver ligado na tomada tem carga elétrica passando por ela. E aí você vai ter carga elétrica que é de 3 coulombs em 1 segundo, 2 coulombs em 1 segundo, 20 coulombs em 1 segundo. E aí, se você fosse expressar isso em cargas elementares, ia ficar um número grande demais da conta. É por isso que a gente usa os elétrons. Perdão, a gente usa essa unidade que é o coulomb. Tá claro a ideia? Por que a gente usa o coulomb? Tá, sim. Beleza. Então, turma, o coulomb, ele corresponde a isso aqui, ó. Olha lá, até como eu escrevi aqui, ó. Se você fala que você tem um coulomb, você tem um pacotão de 6,25 vezes 10 a 18 cargas. Se o cara tiver com carga negativa, quer dizer que ele tem 6,25 vezes 10 a 18 elétrons a mais que prótons. Se essas carguinhas aqui fossem positivas, aí seria o contrário, seria 6,25 vezes 10 a 18 prótons a mais do que elétrons, beleza? Aqui é um pedacinho meio chato da matemática, mas que se faz necessário. Ok? O Lucas já está aí? Como é que está o processo? Eu não entendi essa parte aí, não. Quem falou que não entendeu? Simone. Simone, vou explicar então de novo. Só deixa eu conferir uma coisa aqui, porque já está praticamente na nossa hora. De repente, Simone, eu explico isso aí para vocês na semana que vem, para não ficar corrido e não atrapalhar a aula do Lucas. Pode ser? Pode. Beleza, deixa eu ver. O Lucas, você tá aí, filho? Tá, não, peraí que eu vou chamá-lo aqui. O Dudes está aí?
perguntar ele aqui, já volto. Matemática, às vezes, é um trem complicado, né, gente? E aí, quando envolve essa tal de potência de 10, é um Deus me livre, né? Mas aparece, vez ou outra aparece. Cadê o Dudes? Nos abandonou também? Olha, também nos abandonou, que absurdo. Galera, como é que os